Fall River, Massachusetts, outubro de 1979. O primeiro cadáver não foi sepultado. Foi abandonado ao ar livre como um aviso. Seu nome era Doreen Levitsky e ela tinha 17 anos. Ela foi localizada sob as arquibancadas do campo de futebol de uma escola da região. Você está no News Web Doc. Aqui, acontecimentos esquecidos, enigmas reais e relatos que poucos ousam revelar ganham espaço. Esteja pronto, porque nem tudo deveria vir à tona. Quem fez aquilo desejava que ela fosse encontrada. Queria que alguém, qualquer pessoa, anotasse. Para deixar claro que aquilo era somente o início. No começo, a polícia acreditou que fosse apenas mais um delito urbano. Fall River estava próxima do colapso. O espírito antes próspero de uma cidade industrial foi consumido pela degradação e pelo vício. Garotas jovens sumiam com regularidade. Algumas retornavam, outras não. A maioria acabou esquecida. Mas aquilo não era somente brutalidade. Era um recado, e outros surgiriam depois. Em 5 meses, mais 2 mulheres seriam assassinadas. Seus restos seriam achados, carbonizados, desfigurados, dispersos pela mata de Freetown. Um local onde mapas não orientam e os gritos jamais são escutados. No centro de tudo, um alegado culto satânico. Uma jovem que afirmou ter presenciado um sacrifício humano. E um homem que alguns descreveriam como o próprio demônio. Seu nome era Carl Drew. E sob a sombra do triângulo aquático de Bridgeport, a realidade e a lenda se confundiriam até que ninguém fosse capaz de separar uma da outra. Esta é a história de um homicídio. Manipulação, ritual e terror. O início. Um relato soterrado por décadas de silêncio e folclore. Um relato onde as vítimas existem de verdade. As confissões se alteram como sombras em movimento. E o diabo nunca precisou aparecer para deixar sua marca. Bem-vindos a Fall River. Fall River era uma cidade que sangrava devagar. Antes um poderoso polo industrial às margens do rio Taunton, as fábricas têxteis que trouxeram fortuna agora se erguiam como túmulos mudos. Com o sumiço dos empregos, as chances também desapareceram. Quadras inteiras entraram em ruína, janelas foram seladas com tábuas. E jovens sumiram em becos. Algumas caíram no vício das drogas. Outras se envolveram com a prostituição, e algumas simplesmente nunca mais foram vistas. Entre as calçadas quebradas e os postes de luz tremeluzentes, um medo antigo criou forma, um temor que murmurava sobre rituais, pactos de sangue e forças ocultas reunidas na escuridão. Na manhã de 13 de outubro de 1979, esse medo tomaria corpo. Estava frio para um mês de outubro. O funcionário da manutenção, Raymond Gannon, fazia sua inspeção rotineira. Na Diamond Regional Vocational Technical High School, checando os campos esportivos antes do amanhecer. Ele jamais esqueceu a sensação do ar. Mais denso que o normal, contou ele à polícia mais tarde. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido o fôlego e parado de avançar. Às 8h57, ele notou algo sob as arquibancadas metálicas do campo de futebol. Era uma garota. Doreen Levitsky, de 17 anos, estava estendida no chão. Suas pernas estavam abertas de maneira estranha, seus braços dobrados atrás do corpo como se estivessem presos. Seu jeans estava rasgado e coberto de sangue, e havia pedregulho sob sua cabeça. Seu crânio tinha sido esmagado com violência repetidas vezes. Um fragmento de concreto estava próximo, todo manchado de vermelho. Ela havia sido sequestrada, agredida e deixada exposta para todos verem. O primeiro policial a chegar à cena, o patrulheiro Alan Silva, informou pelo rádio que se tratava de um possível assassinato. Em 30 minutos, o detetive Paul Carey, um investigador veterano, chegou ao local. O agente do departamento de polícia de Fall River encarava fixamente o corpo da jovem. Ela não estava escondida. Carey recordaria depois. Não era sobre fugir da captura.
Aquilo foi um recado de alguém. Para quem? Continuava um enigma. Ela havia chegado a Fall River meses antes de ser morta e passou a atuar nas ruas próximas ao cruzamento da Bedford Street com a 3rd Street. Os policiais da região a reconheciam. Ela era nova e instável, e muito provavelmente estava sob domínio de um cafetão. Ela comentou com amigos que tinha encontrado segurança, mas ninguém sabia de quem se tratava. Naquela noite, testemunhas disseram tê-la visto por volta das 22h30 perto da estação rodoviária. Ela aparentava estar sob efeito de alguma droga, agitada, e foi vista falando com um homem alto vestindo jaqueta escura. Sua morte violenta abalou a polícia, mas para o público em geral, seu assassinato quase passou despercebido. Ela era uma adolescente prostituída em 1979. Isso significava que metade de sua existência já não contava. Mas para os investigadores que ainda se dispuseram a examinar mais a fundo, o homicídio não parecia obra do acaso. Após a morte de Doreen, garotas de rua começaram a sumir de seus pontos habituais próximos a Bedford e a North Main. Algumas deixaram a cidade. Outras começaram a entregar nomes: Carl Drew, Robin Murphy, Karen Marston e Bárbara Raposa. Elas murmuravam sobre encontros improvisados no interior de Freetown, floresta estadual de Fall River, sobre rituais, cânticos e sangue. Os detetives ouviram relatos de mulheres que teriam sido levadas à força para a mata e avisadas de que jamais retornariam. Comentava-se sobre um homem que acreditava ser um instrumento de Satanás, sobre sacrifícios, sobre altares cobertos de sangue. A maioria das garotas era dependente química, não tinha moradia fixa, e poucas queriam cooperar com a polícia. As que aceitaram falar pareciam aterrorizadas demais para revelar toda a verdade. Não era somente a cidade que parecia assombrada. Há muito tempo, os moradores comentavam sobre o Triângulo de Bridgewater, uma área no sudeste de Massachusetts, notória por fenômenos estranhos. O triângulo abrangia Fall River, Freetown e Rehoboth. Entre relatos de OVNIs, luzes inexplicáveis e criaturas espectrais, surgiam histórias de entidades sobrenaturais e locais de rituais abandonados na floresta. No centro desse triângulo ficava a Floresta Estadual de Freetown, uma imensa extensão escura onde caminhantes diziam ter encontrado animais mutilados. Figuras usando mantos junto a restos de fogueiras apagadas, cercadas por ossos. Com o esfriamento dos assassinatos devido às chuvas e sem suspeitos claros, os detetives passaram a se perguntar: seria aquilo apenas mais um crime de rua? Assassinato comum? Ou Fall River estaria se tornando abrigo de algo mais sinistro? No começo de novembro de 1979, as ruas estavam mais silenciosas, mas não mais protegidas. Bárbara Raposa era trabalhadora do sexo, e poucos sabiam o grau de seu envolvimento. 19 anos. Ela tinha um filho, uma ligação frágil com a realidade, e o costume de desaparecer por vários dias seguidos. Era conhecida da polícia e de assistentes sociais. No dia 7 de novembro, Bárbara não apareceu para buscar seu bebê com a babá. Os amigos não a haviam visto. Seus pontos habituais no centro de Fall River, a varredura na faixa de pedestres próxima a North Main, não trouxe resultados. Ela havia sumido. Maltese foi a última pessoa a vê-la. Andrew Maltese tinha 44 anos, era alto e instável, e descrito por alguns como um satanista perturbado, um ex-interno de hospital psiquiátrico. Ele nutria fascínio pelo ocultismo e uma obsessão possessiva por Bárbara. Ele dizia às pessoas que podia evocar espíritos, que demônios poderiam ser dominados para fazer qualquer coisa, desde que pagos com sangue, que o sexo era uma troca sagrada e que a violência limpava a alma. Quando Bárbara desapareceu, Maltese não participou das buscas. Ele afirmou que ela estava onde deveria estar. Meses depois, em janeiro de 1980, Hunter encontrou o corpo dela, em uma área isolada da floresta nos arredores de Fall River. Ela estava morta havia semanas,
talvez meses. Seus restos estavam em decomposição. Seu crânio apresentava fraturas e sua mandíbula estava deslocada. A causa da morte foi trauma contundente. O local ficava próximo à divisa da Floresta Estadual de Freetown. Maltese foi preso pouco depois, quase uma década depois. Mas, nesse meio tempo, uma terceira jovem já caminhava pela trilha do crime. Karen Marston tinha 20 anos. Era inteligente e perspicaz, mas estava desgastada por anos de abuso de drogas. E vendia o próprio corpo para sobreviver. Ela circulava entre abrigos, motéis e bancos traseiros de automóveis. Ela conhecia todos: Bárbara, Doreen e, sobretudo, Carl Drew. Karen não apenas trabalhava para Drew. Ela tinha medo dele. Em janeiro de 1980, abalada após a morte de Bárbara e convencida de que seria a próxima, Karen procurou a polícia de Fall River para relatar sua história, que eles não sabiam como administrar. Ela afirmou que Carl Drew era o líder de um culto satânico que atuava em Fall River, que ele usava violência e rituais para dominar garotas como ela, que ela havia presenciado um sacrifício humano na floresta. Ela não citou o nome de Bárbara, de forma direta, mas disse ter visto uma garota ser espancada e ter a garganta cortada, e seu corpo oferecido ao diabo. Ela estava aterrorizada. Ela pediu proteção. A polícia se ofereceu para levá-la a um local seguro, mas ela recusou. Ela disse que já era tarde demais. Eu já estou morta. Ela sussurrou. Ele já havia me contado. Carl Drew não era como os Maltese. Ele não parecia fora da realidade. Ele tinha um plano. Um satanista autodeclarado e cafetão de Fall River. Ele dominava suas garotas com agressões, intimidações e histórias. Ele dizia ser o braço direito de Lúcifer. O grupo afirmaria depois que ele usava sacrifícios de animais para iniciar seguidores enquanto entoava cânticos e desenhava símbolos. Exigia sangue como prova de fidelidade. No universo de Drew não existia Deus. Havia apenas poder. E o poder era obtido por meio do medo. Karen disse que tentou fugir. Drew a alertou sobre o que aconteceria se ela tentasse. Ele me disse que eu acabaria como as outras, contou ela. Em 19 de fevereiro de 1980, Karen Marsden foi interrogada novamente pela polícia. Ela estava tensa, inquieta e se mexendo na cadeira. Fumava sem parar durante toda a entrevista. Ela pediu para ser deixada na igreja de Santa Maria, um edifício de pedra onde às vezes ficava sozinha à noite. Foi a última vez que alguém a viu com vida. Quando ela não retornou ao abrigo naquela noite, sua avó registrou um boletim de desaparecimento. O sumiço de Karen não virou manchete, mas para detetives como Carrie, foi um divisor de águas. Eles tinham 3 garotas, todas conectadas, todas ligadas ao trabalho de rua. E o círculo de Drew e todos os demais temiam morrer. E agora todos estavam mortos ou desaparecidos. Em março de 1980, sob pressão e talvez por pânico, Robin Murphy apareceu. Ela contou à polícia que presenciou o assassinato de Karen Marsden em detalhes perturbadores e ritualísticos. Ela alegou que Drew e outro homem, Willie Smith, arrastaram Karen para a mata de Westport, não muito longe da fronteira com a floresta de Freetown. Ali, eles a agrediram, cortaram sua garganta, mutilaram seu corpo e queimaram partes dele em uma fogueira cerimonial. Murphy disse que Drew invocou Satanás, permaneceu sobre o corpo de Karen e declarou-se um instrumento do demônio. Em abril, fragmentos de um crânio humano foram localizados no ponto indicado por Murphy. Exames posteriores confirmariam que pertenciam a Karen Marsden. Com o relato de Murphy e os restos encontrados, Drew e Smith foram detidos. A própria Murphy também foi acusada. Ela confessou ter participado do homicídio. Ela afirmou estar sob o domínio de Carl Drew, pois tinha medo dele, pois acreditava não ter escolha. Mas ao longo dos meses seguintes, sua versão mudaria repetidamente. Ela foi testemunha, depois cúmplice. Depois afirmou ter inventado tudo. Quando os julgamentos começaram, a fronteira entre verdade e terror já era frágil.
e a invenção havia se tornado completamente nebulosa. Freetown, na floresta estadual de Fall River, havia terminado. 5.000 acres de trilhas densas e confusas que não levam a lugar algum. Colinas que abafam sons, transformando tudo em silêncio. Tão absolutas que esmagam pensamentos. É fácil se perder na floresta. Ainda mais fácil desaparecer. Em uma manhã fria e acinzentada de abril de 1980, uma pequena equipe de busca avançava com dificuldade pela vegetação baixa perto de Reed Road em Westport, a poucos quilômetros da borda da floresta. A localização havia sido indicada por Robin Murphy. Durante o interrogatório, ela afirmou que aquele era o local onde Carl Drew os havia levado para realizar um sacrifício na terra encharcada. Sob uma pilha de galhos e folhas secas, encontraram o que pareciam ser fragmentos de um crânio humano. A perícia confirmou que os pedaços pertenciam a Karen Marsden. Não havia dentes nem corpo, apenas fragmentos ósseos queimados em alguns pontos e quebrados em outros. Robin disse que queimaram o cabelo dela. Desfiguraram seu rosto e amputaram seus dedos. As evidências eram grotescas, mas condiziam com o relato dela. Os detetives encararam os fragmentos do crânio em silêncio. Eles tinham as provas. Assim que a notícia do homicídio veio a público, a imprensa finalmente prestou atenção. Não às vítimas, mas aos boatos. Os repórteres se apegaram à expressão rituais satânicos na floresta. Sacrifícios de sangue, feitiçaria, uma rede de prostitutas e cafetões a serviço do demônio. As pessoas passaram a chamar o local de amaldiçoado. Caminhantes mantinham distância. Moradores cochichavam sobre figuras sombrias e símbolos talhados nas árvores. Até policiais admitiam isso em voz baixa. Eles odiavam patrulhar a floresta à noite. É um terreno perigoso, teria dito um dos agentes. E sempre foi assim. Carl Drew foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de Karen Marsden. Os promotores sustentaram que ele era um líder de culto satânico que arquitetou a morte dela para manter controle sobre seu círculo de trabalhadoras do sexo, que Karen queria sair, que pretendia falar e que pagou com a própria vida. Robin Murphy foi a principal testemunha. Ela declarou que Drew acreditava ser um sumo sacerdote de Satanás, que realizava rituais de sangue, mutilava animais e prometia poder a seus seguidores em troca de lealdade. Ela disse que viu Drew cortar a garganta de Karen, que ele chutou sua cabeça e cantou frases satânicas, que queimaram seus restos como oferenda. E foi um dos depoimentos mais perturbadores da história jurídica de Massachusetts. Mas Robin não era apenas testemunha. Ela também participou. Ela foi condenada por homicídio em segundo grau e recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em troca de cooperação. O depoimento dela selou o destino de Drew. Mas mesmo durante o julgamento, dúvidas começaram a surgir. Murphy alterou detalhes de seu relato várias vezes. Ela admitiu ter mentido anteriormente. Os advogados de defesa alegaram que ela manipulava o sistema para reduzir sua própria pena, que toda a narrativa satânica havia sido fabricada. Não existia evidência física ligando Carl Drew ao homicídio. Apenas a palavra de Robin Murphy sustentava tudo. Ainda assim, o júri acreditou nela. Drew foi condenado e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Com Drew encarcerado e Murphy presa, Fall River tentou seguir adiante. Mas as dúvidas só cresceram. Quem realmente matou Doreen Levinsky? Por que os relatos de Murphy mudaram tanto ao longo do tempo? E Carl Drew era de fato um líder de culto? Ou apenas um cafetão violento transformado em bode expiatório pelo pânico coletivo? Mesmo décadas depois, Murphy se retrataria de partes de sua confissão. Alegou ter mentido sob pressão, que a polícia a coagiu ao tentar ligar Drew ao crime, percebendo que era ela, e não Drew, quem exercia o controle. Em uma entrevista, ela afirmou que não houve frio, não houve ritual, existia apenas pavor e sangue. Os investigadores retornaram à floresta nos anos posteriores aos julgamentos e encontraram círculos de pedras manchados de cera, cruzes invertidas talhadas em árvores,
animais mortos organizados em padrões cerimoniais e ossos queimados de procedência desconhecida. Como consequência disso, e dos relatos que envolvem o local, grupos paranormais passaram a explorar a floresta com caixas espirituais e câmeras infravermelhas. Alguns afirmaram ouvir vozes sussurradas. Outros registraram orbes em seus equipamentos ou gritos captados que não eram percebidos a ouvido nu. Um pesquisador deixou a floresta após uma investigação. Foi encontrado em estado catatônico dentro de seu carro na manhã seguinte. Ele jamais retornou ao local. Nunca comentaram sobre o que ele presenciou. Os assassinatos da seita de Fall River não ocorreram isoladamente. No começo da década de 1980, os Estados Unidos estavam em ebulição, dominados por um novo temor: cultos satânicos. A televisão diurna foi inundada por reportagens alertando pais sobre supostos adoradores do diabo ocultos. Programas de auditório exibiam ex-integrantes de cultos que diziam ter presenciado sacrifícios de sangue e missas negras em cidades pequenas do país. O caso da pré-escola McMartin, os 3 de West Memphis, e livros como aqueles que Michelle recorda passaram a integrar uma histeria nacional. E no centro da contribuição de Massachusetts para o pânico moral, Carl Drew. Seu nome tornou-se sinônimo de frieza, um líder de culto satânico que usava prostitutas como oferendas humanas. A narrativa possuía todos os elementos: sexo, homicídio, religião, juventude e perversidade. A realidade, no entanto, era mais nebulosa. Quase imediatamente após a condenação de Carl Drew, críticos questionaram a solidez do processo. Não existiam provas físicas ligando-o à morte de Karen Marsden. Toda a acusação se sustentava no testemunho de Robin Murphy, uma jovem instável, adolescente contraditória que admitiu ter mentido e alterado sua versão repetidas vezes. Andrew Maltese, condenado pelo assassinato de Bárbara Raposa, era ele próprio fascinado pelo satanismo e admitiu realizar rituais. Mas não havia membros de culto oficialmente confirmados. Não foram localizados altares nem cerimônias documentadas além das alegações de Murphy. Na verdade, ninguém jamais foi formalmente acusado pelo assassinato de Doreen Levitsky, a primeira vítima. E ainda assim a imagem persistiu. Drew era visto como o soldado de Satanás em Fall River, como uma cidade maculada pelo inferno. Robin Murphy obteve liberdade condicional em 2004, após cumprir somente 24 anos de sentença. Ela concedeu várias entrevistas ao longo do tempo. Ela alterava sua narrativa a cada aparição. Em certa ocasião afirmou: Carl não matou Karen. Eu inventei isso. Eu disse o que queriam ouvir. Mas depois, em outras entrevistas, insinuou que Drew ordenou o crime. Como tinha medo dele, acreditava que os rituais fossem reais. Sua ambiguidade tornou-se um pilar do caso de Carl. Os recursos de Drew foram todos rejeitados. Então, em 2011, Murphy violou sua condicional e voltou à prisão. Ela recebeu nova liberdade condicional em 2023. Foi solta discretamente, sem cobertura da imprensa. Quando questionada por um jornalista se acreditava em Satanás, respondeu apenas: acredito nas consequências. Embora as batalhas legais tenham diminuído, o folclore do caso não. A floresta estadual de Freetown tornou-se um ponto de encontro de caçadores de fantasmas e investigadores paranormais. Os locais dos assassinatos, especialmente as áreas arborizadas próximas a Reed Road, ganharam status lendário. Hoje, a cidade ainda carrega marcas profundas. Os locais dos assassinatos permanecem. Alguns foram reconstruídos, outros engolidos pela vegetação. A polícia local trata o episódio como um estudo sobre como o pânico molda percepções. Mas o caso continua assombrando livros, podcasts e documentários no YouTube, como este que você assiste agora. Investigadores ainda discutem se Drew era satanista ou apenas um bode expiatório, ou se Murphy era uma jovem aterrorizada manipulada pelas autoridades ou a verdadeira mente por trás dos assassinatos. A maioria dos investigadores originais já morreu. Arquivos se perderam.
testemunhas desapareceram. Mas a floresta ainda permanece para quem a atravessa. O silêncio fala. As últimas palavras de Carl Drew em uma entrevista na prisão em 2000, ele disse: "Eu não sou satanista. Nunca adorei nada além da sobrevivência. Agora os túmulos estão quietos. Doreen Levinsky, Bárbara Raposa e Karen Marston. 3 jovens mulheres perdidas nos corredores escuros de uma cidade em decadência, presas numa rede de abuso e manipulação. E talvez algo além disso. Algo antigo. Suas histórias foram usadas, distorcidas e vendidas. Em uma década, tornaram-se símbolos do terror satânico, em busca de respostas. Mas por trás de cada manchete, por trás de cada sussurro sobre o frio, havia uma pessoa real. Assustada, sozinha e esquecida. Lembramos do diabo, mas com frequência esquecemos os mortos. Hoje, encarcerado no MCI, certamente Carl Drew segue sendo um dos detentos mais infames de Massachusetts. Em entrevista após entrevista, sustenta sua inocência. Eu não era santo. Eu agredia pessoas. Eu era violento, mas não matei ninguém. E nunca adorei o diabo. Ele entrou com mais de uma dúzia de recursos, todos recusados. Seus advogados alegam que sua condenação se baseou em testemunhos frágeis e histeria coletiva, e em um sistema judicial disposto a criar um exemplo satânico. Cada recurso negado foi rejeitado com a mesma frase: fundamentos insuficientes para um novo julgamento. Desde sua segunda liberdade condicional em 2023, Robin Murphy sumiu do olhar público. Mas seu legado permanece entre os mais complexos da história jurídica americana. Ela foi testemunha, cúmplice confessa, mentirosa, vítima e manipuladora, e possivelmente a única pessoa que conhece a verdade completa. Em uma entrevista de 2006, ela recebeu a última pergunta: "Você matou Karen Marsden?" Ela encarou a câmera e respondeu: "Todos nós fizemos isso, e nenhum de nós fez." A floresta não foi esquecida. Até hoje, a floresta estadual de Fall River permanece. Um dos pontos paranormais mais famosos do país. O que quer que tenha vagado por aquelas matas nos anos 1980, nunca partiu. Em certas noites, pessoas dizem ouvir cânticos ecoando pela floresta, sempre fora do alcance e sempre invisíveis. Em 2007, um jornalista de Boston chamado Elliot Vance visitou a floresta para escrever uma retrospectiva sobre os assassinatos da seita de Fall River. Ele era cético, rígido, não acreditava em fantasmas nem maldições. Mas quando retornou, seu comportamento mudou. Ele se afastou de amigos, recusou entrevistas e pediu demissão. Em uma de suas últimas aparições públicas, disse apenas algumas palavras: "Algo ainda está ali. Algo que nunca dorme." Eu deixei a floresta, mas ela não me deixou. Mais tarde foi internado por estresse agudo e jamais voltou a falar sobre Fall River. Talvez Carl Drew fosse um líder cruel. Talvez Robin Murphy fosse uma assassina. Talvez Karen Marsden tenha visto algo que ninguém deveria ver. Ou talvez o diabo seja apenas um espelho. Um reflexo das partes mais sombrias de nós, do nosso medo, da nossa vontade de acreditar. Fall River. 1979. A cidade de fantasmas, ossos e segredos. E talvez apenas talvez um demônio bem real. Muito obrigado por explorarem comigo este caso tão sombrio e perturbador. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem com seus amigos. Comentem abaixo e inscrevam-se se forem novos por aqui. Os produtos à venda estão na descrição para apoiar o canal. E meus amigos, meu sincero agradecimento a todos vocês. Por favor, cuidem-se. Mantenham-se seguros e nos vemos em breve em um novo episódio. Aqui foi o News Web Doc. Até a próxima!